Olá, eu sou a Kessia, seja muito bem-vinda! Se você está sem nenhuma ideia do que dar de presente para uma criança numa data especial que seja útil, interessante e adequado para ela, seus problemas acabaram. Vem comigo que eu vou resolver isso na sua vida. Se você já me acompanha aqui no YouTube ou no Instagram, você sabe que a todo momento eu falo sobre o brincar. Só que às vezes você está realmente sem tempo para brincar, ou então é uma tia, uma madrinha que mora longe da criança, mas quer presentear e não sabe como. Você está cansada de sempre ter que dar os mesmos brinquedos de plástico, que não auxiliam a criança em nada e quando você vai pagar, você tem que entregar seu rim junto? Deixa eu te falar, eu também me cansei disso. Chegava outubro, eu entrava nas lojas de brinquedo e só via duas variações. De um lado, eternos corredores cor-de-rosa, cheios de cozinha, panelinhas, bonecas de 1000 frases, iguais ao do ano passado, só que um pouquinho mais caro. Na outra metade, eternos corredores verde e azul, com carrinhos que atiram, bonecos que atiram e arminhas de brinquedo. Eu fiquei tão cansada disso que eu me tornei artesã de brinquedos educativos em tecido. Se eu não encontro, eu mesma faço. E essa é a primeira dica que eu dou para você. Priorize brinquedos em tecido. Eu não tô te dizendo isso porque essa é uma das minhas profissões, mas sim porque os brinquedos em tecido eles são altamente recomendados. Diferente dos brinquedos de plástico, os brinquedos de tecido eles proporcionam a experimentação de texturas e temperaturas real do material e, em sua maioria, ele tem alto potencial educativo e tem brinquedos de tecido para todas as idades. E essa mesma regra se aplica para os brinquedos em madeira. Fica comigo até o final, porque o que eu tenho para dizer é bem importante, tá? E agora, fique com as 10 dicas de brinquedos educativos em tecido em madeira. Bolas montessorianas. Elas são feitas em tecido e preenchidas com fibra. São gominhos macios e unidos em 3 peças. Ela não rola para muito longe e é indicada para crianças a partir de 5 meses até uns 3 anos. Isso porque ela contribui com o desenvolvimento de tato e pega da criança. Também proporciona desenvolvimento dos membros inferiores quando as crianças estão começando a engatinhar ou a andar. E depois, quando elas crescerem um pouquinho mais, ela também contribui com o desenvolvimento cognitivo, porque essa bola se desmonta e monta. Ela é um quebra-cabeça. Livros sensoriais. Aqui existe uma infinidade de possibilidades. Os livros geralmente são confeccionados em tecido e exploram os sentidos de tato, audição e visão. São muito recomendados pelas crianças que estão entre 6 e 18 meses ou então que estão nessa fase mesmo da descoberta. Elas podem testar texturas lisas, ásperas, rígidas, também testar sons com plástico, guizos, buzinas. Tem muitos recursos que a gente pode utilizar para estimular todos esses sentidos. Elas podem também observar o movimento das peças com ação e reação, o jogo de cores, enfim, é uma infinidade de recursos, vai depender realmente de qual modelo de livro você vai querer comprar, porque isso está atrelado à criatividade de quem os produz. Por isso, priorize os artesanais, daqueles profissionais que realmente sabem o potencial e a capacidade de desenvolvimento daquele brinquedo. Livros educativos. Se os livros sensoriais têm milhares de recursos, os educativos têm mais ainda. Esses livros também trabalham o cognitivo das crianças ali de 0 até 7, 8 anos ainda é interessante para as crianças. Nesses modelos de livro nós trabalhamos raciocínio lógico, memória, coordenação motora fina, noção espacial, noções matemáticas, de letramento. Como é um livro também produzido artesanalmente, você vai encontrar vários recursos e olha que legal, eles podem ser personalizados, únicos e vale muito a pena porque esses livros duram por muitos anos. Acompanham o desenvolvimento da criança e eles podem também ser reutilizados por outras crianças. Olha que bacana! Os livros sensoriais e educativos fizeram um super sucesso no século passado e estão voltando com total força nesse período de pandemia, período em que as mães estão procurando recursos mais diferentes e mais elaborados do que apenas as telas. Elas estão buscando algo para entreter as crianças que seja de uma forma saudável, que seja de uma forma educativa. Então, o cuidado com o brincar também está voltando à evidência.
Bonecas de pano! Uma boneca que fala 800 frases em inglês jamais vai substituir uma boneca de tecido. As bonecas de pano, elas têm textura, não são como as bonecas de plástico, e muitas dessas bonecas de plástico, elas são visualmente adultizadas. Por não serem assim, elas geram mais conexão de identidade ali com a criança. Uma boneca que parece não fazer nada, não anda sozinha, não fala, não tem cabelos sintéticos para a criança pentear, abre espaço para uma coisa muito mais importante. Ela abre espaço para que a criança imagine. Então as bonecas elas fazem pelas crianças muito mais do que a gente imagina. Eu vou deixar aqui embaixo o contato dessa pessoa maravilhosa que faz essas bonecas incríveis que eu sou apaixonada. E lembrando que as bonecas elas não têm idade indicativa, elas são indicadas para todas as idades. Fantasias! Essas podem misturar tecido na fantasia, na roupa, e madeira nos acessórios. Pode ser uma ótima alternativa para as crianças que estão começando a trabalhar as habilidades imaginativas ali por volta dos 2 anos de idade. Ou então para nós adultos também, por que não? Pode ser um personagem específico ou de uma história infantil, algum personagem genérico, uma fantasia genérica, tanto faz. O que importa é que as crianças amam e muitas têm dificuldade até de tirar a roupa para usar uma comum. Não tem erro. Os kits profissões são ótimos para as crianças espelharem os adultos. Você encontra brinquedos assim em tecido e em madeira. As crianças admiram e observam sempre os adultos. Quem nunca imaginou, né, de um dia ser um padeiro, um confeiteiro, uma professora, uma médica? É muito natural, comum e positivo que as crianças brinquem assim, espelhando os adultos baseado nas profissões. É isso, observação e prática. Verifique o tamanho das peças antes de entregar esse kit para a criança, antes de comprar, na realidade. Veja a idade indicativa. E as crianças que já estão por volta dos 3 anos, elas já conseguem brincar com esses brinquedos de uma forma muito produtiva. Vale muito a pena investir nesse tipo de brinquedo. Blocos de construção e encaixe são ótimos para os bebês pequenininhos empilharem e para as crianças maiores criarem e usarem a imaginação. Na minha infância, eu brinquei com esses blocos da escola até por volta de uns 12 anos, mais ou menos. Enquanto bebês, eles treinam a pega, coordenação motora, noção espacial. Depois, utilizando a imaginação, elas vão criar cidades, castelos, usando essas mesmas peças. Existem milhares de propostas de blocos. Os quadrados, os que trabalham propostas de cores e formatos, os que têm alinhavo embutido, enfim, quem vai definir o que trabalhar, como trabalhar, é você. Mas esses brinquedos, eles valem super a pena, são super duráveis e eles podem acompanhar a criança ali desde os 6 meses ou quando ela já conseguir ficar sentadinha, sozinha, sem precisar de apoio. Quadros mágicos e magnéticos. Esses quadros são um sucesso desde o dia que foram criados. Externar o que as crianças estão pensando e sentindo é muito importante e esses quadros mágicos, eles evitam o consumo de papel, eles não fazem muita sujeira e são muito fáceis de transportar também. Eles podem ser utilizados por crianças de 2 anos até a adolescência, então é um brinquedo que vai acompanhar do imaginativo até o letramento. Também é um investimento que vale muito a pena, as crianças ficam maravilhadas, elas sentem autonomia por poderem escrever e desenhar. E vale muito a pena porque ele também é muito durável, eu super recomendo. Instrumentos musicais, a música é essencial e eu sou suspeita para falar. Então se faz bem, por que a gente não trabalha isso desde a infância, não é mesmo? Tem muitas variedades de instrumento, tem maracas, mini violão, xilofone, tem bancadas de bateria, uma infinidade, tudo isso construído em madeira. Despertar o interesse pela música é muito positivo. Desenvolve a memória, capacidade de improvisação, aquisição de linguagem, coordenação motora e rítmica, autoestima emocional e repertório cultural. Enfim, só tem benefícios, então invista nisso.
Comece com os mais pequenos, com os instrumentos de percussão. Depois vá para a corda e, enfim, sopro. Eu te garanto, os resultados no futuro vão ser gigantescos. Jogos de tabuleiro, ideais para brincar em família. Além de estreitar os laços em família, você vai trabalhar o instinto competitivo, o raciocínio lógico, pensamento estratégico, conhecimentos gerais e habilidades de socialização. Tudo vai depender do modelo de jogo de tabuleiro que você vai decidir comprar. É ideal para as crianças a partir de 5, 6 anos, porque elas precisam ter cognitivo suficiente, as habilidades para ouvir as instruções, armazenar as informações e reproduzir no jogo. Então, consulte a idade indicativa desse brinquedo, mas principalmente a habilidade que a sua criança já tem ou que você quer começar a trabalhar. E eu vou te dar uma dica extra, eu não poderia deixar de fora os brinquedos tradicionais. Bola, peteca, bolinha de gude, bolas de sabão, jogo de palito, peão, são tantos! Eu sempre disponibilizo esses brinquedos quando eu estou com meus afiliados e eles amam. E esses brinquedos são muito importantes porque, além de trabalharem habilidades potenciais nas crianças, eles também carregam muita história e cultura. Para que eles não saiam da história, é importante que você e eu mantenhamos vivos esses brinquedos no dia a dia das crianças. Assim, a gente garante esses brinquedos por mais uma geração. Viu só que é possível presentear as crianças com brinquedos que realmente são úteis para elas, sem precisar de telas? As crianças não precisam de uma pilha de brinquedos e eu sei que depois de você assistir esse vídeo, você vai acertar no próximo presente. Além de brinquedos, obviamente, as crianças também precisam de contato. E pensando nisso, eu criei uma super oficina chamada O Melhor Dia da Criança. E essa oficina é pensada da hora que a criança acorda até a hora que ela vai dormir. Eu dei várias sugestões de músicas para vocês embalarem, muitas ideias de brincadeiras. E eu também ensinei a confeccionar alguns brinquedos utilizando material de baixo custo, são brinquedos de material reciclado, tá super interessante, tá muito válida, mas eu vou disponibilizar o link dela no próximo vídeo, tá bom? Você vai amar, eu tenho certeza. Eu quero deixar esse espaço aqui, esse vídeo ainda mais útil, então se você que está me assistindo conhece alguma loja, uma marca ou uma artesã que vende brinquedos educativos em tecido ou em madeira, deixa o arroba dela marcado aqui, ou o site, ou o endereço, ou o número de telefone. Marca aqui, porque assim todas as pessoas que vierem assistir esse vídeo buscando informações do que usar, o que presentear a criança, nos comentários elas vão saber onde encontrar esses brinquedos. O que você achou dessa ideia? Então comenta aqui embaixo, eu já vou deixar a minha loja marcada, porque vocês sabem que eu confecciono esses brinquedos, mas também as marcas que eu conheço e confio, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Informem também se elas entregam para todo o Brasil, se é só regional, deixem todos os detalhes, o espaço está aberto aqui para vocês e eu vou conferir todos os lugares. E aí, você gostou desse vídeo? Então dê o seu like se você não está inscrita. Se inscreva aqui agora, aproveita para ativar o sininho das notificações para você saber toda vez que tiver um vídeo novo. No mais, faça ótimas compras, presenteie muito bem essas crianças e eu espero você no nosso próximo vídeo. Um abraço e tchau!